Iniciando agora mais um vídeo dando dicas sobre formas de selecionar texto, tá ok? Utilizando ainda o Word na versão 2016, deixando claro que o que vai ser mostrado aqui funciona em qualquer versão do pacote Office e também na maioria dos programas que trabalham com texto, tá certo? Então fica a seu critério fazer teste em outros programas. Aqui eu vou estar usando esse, até por causa de algumas facilidades, tá? Vou iniciar aqui um documento em branco. Pronto. Aqui eu vou só pedir para ele me trazer um texto automático. Pronto. E esse texto aqui vai servir de base para a gente fazer aí alguns testes, tá certo? Inicialmente eu vou começar com testes apenas com o mouse, depois vou para as seleções sem a utilização do mouse, tá certo? Porque é sempre bom você ter essas opções. Aí vem aquela história, Carlos, mas eu já sei selecionar, sei lá, desde o... nem precisei fazer curso, eu sei que se eu clicar no início de um texto e puxar, eu vou estar criando aí uma seleção. Pois é, cara, a ideia aqui não é ensinar a selecionar, porque a seleção é bem simples, tá certo? A questão aqui é te mostrar a quantidade de formas que você pode fazer isso, ok? Se você vai usar ou não, o critério é seu, mas aí você tem que ver possibilidades, ver formas, que pode até facilitar alguns trabalhos. Então não é que eu estou dizendo, galera, sempre use isso daqui, não é, são opções, você usa se você quiser. Então vamos lá, começando com o mouse, tá certo? Como eu falei de início, clicar e puxar é a forma mais utilizada. O problema é quando o mouse não está legal, que às vezes você vai selecionar um trecho de um texto, aí, putz, devia ter selecionado nessa parte outra, aí vai tentar fazer de novo a seleção, sem querer o mouse passa por cima do que já foi selecionado e você acaba puxando aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai transferir, ele vai mover aquele trecho de texto para outro local, na verdade para onde você soltou, tá certo? Para evitar isso, primeiro você tem que definir o que você vai selecionar. Por exemplo, usando o mouse, digamos que eu quero selecionar apenas uma palavra, tá certo? Para mim não ter esse trabalho de ficar clicando no início e puxar, nesse caso aqui, tá ok? Só fiz clicar e puxar, ele selecionou duas palavras, eu só queria apenas uma. A primeira forma então que a gente vai ver de seleção é a questão da quantidade de cliques. Eu sei que se eu clicar uma vez, eu vou estar lá mudando a posiçãozinha ali daquele cursor, tá certo? Se eu clicar duas vezes em uma palavra, eu faço a seleção apenas daquela palavra, tá ok? Então, dois cliques, faço seleção de uma palavra. Caso eu queira selecionar palavras em locais diferentes, só basta segurar o Ctrl enquanto você clica naquela palavra, certo? Então você vai segurando o Ctrl e ele vai selecionando a quantidade de palavras que você clicar, certo? Apenas com dois cliques, ok? Então essa já é a primeira dica: seleção de palavras, dois cliques. Se for mais de uma palavra, segura o Ctrl e vai clicando nas palavras que você quiser, certo? Sabemos que precisamos fazer isso para fazer alterações no nosso texto, né? Mudar o tamanho, cor, formato e aí vai. A outra seleção via mouse seria a questão de um parágrafo, tá certo? Que é muito comum, você quer marcar um parágrafo, você vai lá e clica por fora do texto e puxa. Com relação à quantidade de cliques, aí já seria 3, tá? Quero selecionar um parágrafo inteiro, clico 3 vezes naquele parágrafo e ele vai fazer a seleção, tá certo? Então aqui do mesmo jeito, se eu der 2 cliques, seleciona uma palavra, se eu der 3 cliques, ele vai selecionar o parágrafo inteiro. Assim como funcionava eu segurar o Ctrl, clicar 2 vezes numa palavra e selecionar palavras separadas, também funciona com parágrafos, tá? Selecionei esse parágrafo, quero o terceiro parágrafo, só segurar o Ctrl, clicar 3 vezes nele e você faz aí a seleção, tá ok? Então já vimos aí duas formas de seleção bem simples, com 2 cliques para palavras, 3 cliques para parágrafos. Agora a questão de selecionar intervalos, tá? Digamos que eu quero fazer aqui uma seleção que vai aqui desse ponto
até esse, tá certo? Deixando claro, pessoal, que eu sei que clicar e arrastar geralmente é o que é usado. A opção que eu estou dando, essas opções, é mais quando o mouse não está muito legal, tá certo? Então, se eu sei que o trecho que eu vou selecionar é daqui até aqui, basta fazer o seguinte processo: eu clico no início ou no final de onde eu quero selecionar, certo? Vou clicar aqui no início dessa frase aqui, vou segurar o Shift e clicar no final dela, e aí ele faz a seleção apenas daquele intervalo, tá certo? Deixando claro que não precisa ser um intervalo dentro do próprio parágrafo. Eu poderia querer clicar aqui e selecionar até esse outro aqui, certo? Aqui o final da primeira frase do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo. Eu clico aqui, ele vai fazer a seleção apenas daquele intervalo, certo? Geralmente essas são as três seleções mais usadas, tá? Seleção de palavras, seleção de parágrafos e seleção de trechos, tá certo? De partes daquele texto. O selecionar tudo é o mais conhecido, tá certo? Que em programas que trabalham com edição de texto, geralmente é Ctrl T, né? Seguro a tecla Ctrl, aperto o T, e seleciona todo o documento, tá certo? Todo o texto que está lá envolvido, ok? Então essas foram as formas utilizando o mouse. Agora vamos lá ver as opções em que eu não preciso utilizar o mouse para fazer esse tipo de seleção, tá? Então vamos lá, descartando aqui o mouse por enquanto. Vamos lá. Primeiramente, para mexer aquele cursorzinho ali, a gente sabe que eu posso usar as setinhas que tem aí direcionais do teu teclado, né? Tem aí 4 setas, esquerda, direita, para baixo, para cima. E é justamente com o auxílio delas que vocês vão realizar as seleções, tá certo? Por exemplo, se eu quero selecionar aqui palavra, na verdade letra por letra, tá certo? Quer dizer, fazer uma seleção de 1 a 1, eu posso usar essas setas com auxílio do Shift, tá? Se eu seguro o Shift e voltando ali para a direita, eu vou estar selecionando ali caractere por caractere, tá certo? Então vou lá, porque o espaço também é considerado um caractere aqui no programa. Então vamos lá. Só que é um pouco demorada, né? Claro que se eu segurar o Shift e apertar para baixo, ele vai estar pegando a linha toda até onde eu parei lá o cursor, tá certo? Se no caso eu quero selecionar a palavra, apenas uma palavra, aí eu já uso também o auxílio do Ctrl, ou seja, seguro o Shift, seguro o Ctrl e eu movimento aí a seta para a direção que eu quero selecionar. Se eu quero selecionar, por exemplo, a palavra maneira, boto aqui para a esquerda, ele vai fazer a seleção da palavra completa, tá certo? Se por acaso eu botar para a esquerda, no caso para a direita, ele vai selecionar ali a palavra que está à direita do cursor, certo? Se por acaso eu posicionar ele aqui no início do parágrafo, segurar o Shift e o Ctrl e pressionar para baixo, ele vai selecionar o parágrafo inteiro, ok? Forma bem simples de fazer seleção, tá certo? Tanto com o mouse como com o teclado, deixando claro que é apenas opções, né? Você usa a que você quiser. Agora dizendo, Carlos, eu quero selecionar a linha toda, tá certo? Ou seja, somente uma linha. Eu não quero selecionar nem letra por letra, nem palavra por palavra. Eu quero selecionar a linha toda. Eu sei que o Shift é que me auxilia nas seleções, tá certo? Se você der uma olhada aí no teu teclado, vocês vão ver as teclas Page Up, Page Down, junto também com as teclas Home e a tecla End, tá certo? Que também auxiliam na questão de seleções, tá? Se eu segurar o cursor está no início do texto. Se eu segurar o Shift e apertar, por exemplo, o End, ele vai para o final da minha linha. Claro que se eu fizer o inverso, né, segurar o Home, apertar o Home, Shift e Home, ele vai para o início, tá certo? Esse aqui seria o caso do meu cursor estar no final da linha, para não precisar ter que reposicionar o cursor. Então ele está lá no final, quero selecionar essa primeira linha inteira, seguro o Shift, pressiono o Home, ele vai selecionar a linha toda, tá certo? Se por acaso está lá no início do meu texto, segurei o Shift e apertei o Page Down, certo? A quantidade de parágrafos que ele selecionou aqui, ele selecionou nesse caso
uma boa parte dos meus parágrafos, né? Estão aqui 4 parágrafos seguidos. Segurar o Shift e apertar novamente o Paging Down, ele completou ali a seleção, certo? Meu cursor está no final do meu texto. Seguro o Shift e vou apertar Page Up, certo? Novamente ele selecionou só uma parte do que estava. Vou apertar ele ali de novo, Page Up. Ele termina ali a seleção, tá certo? Tudo isso aqui usando o auxílio do Shift, tá? Se eu segurar o Shift e o Ctrl e apertar End, vai acontecer alguma coisa? Selecionou, no caso, o meu texto inteiro até o final. Lembram, né? Vocês devem lembrar que quando eu segurei o Shift a primeira vez e apertei só o End, ele foi para o final da minha linha. Dessa vez eu segurei o Shift e o Ctrl e apertei o End, ele foi para o final do meu texto. Ok? Então, basicamente, pessoal, essas são as formas de seleção, tá certo? Mas, pelo menos as que eu uso. Você pratica elas com o tempo, você vai estar fazendo isso até de forma automática, tá ok? Quando for necessário. Mas a questão é essa, você ter opções. Geralmente nos cursos eles não te dão opções, eles te falam o básico mesmo, o mais simples. E aí você que se vira para conhecer sozinho o restante das opções, tá certo? Então é isso. Esse vídeo era mesmo só para falar de seleções, formas de selecionar. Se vocês conhecerem outras formas, pode deixar aí embaixo o comentário, tá certo? Até para a galera ficar conhecendo essas outras formas. E é isso, vamos compartilhar aí o conhecimento e começar a mudar a forma de ensinar informática, tá ok? Então até a próxima, falou!